Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10. Estamos nas viagens bíblicas, nós estamos aprendendo um pouquinho daquilo que o Espírito Santo de Deus tem dado a nós. Hoje pela manhã aqui foi algo tremendo, a gente aprendeu tanta coisa hoje de manhã aqui, e eu espero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para nós. O apóstolo Paulo fala nesse livro sobre a justiça de Deus. Ele estava muito preocupado com o que os judeus estavam fazendo com os gentios. E ele vai nos ensinando, trilhando um caminhar pela palavra, para que nós pudéssemos crescer pela graça. Verso 1 diz assim, capítulo 10 de Romanos: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Ou quem descerá ao abismo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Pai, acha graça de nós nessa noite, Senhor, para que mais uma vez saiamos daqui aprendendo da Tua Palavra, que nós possamos saber, Senhor, o que o Teu Santo Espírito quer para que sejamos transformados, que o Teu Espírito Santo nos leve no lugar onde o Senhor quer que a gente vá. Por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus, derrama da Tua graça aqui. Amém. Podemos assentar. Romanos foi escrito por volta de 57 depois de Cristo. E o intuito dele era revelar a justiça de Deus, era mostrar a justiça de Deus às pessoas, porque os judeus começaram a criticar que Jesus só devia ser deles. Os judeus começaram a dizer que Jesus só devia ser deles. E aí, Paulo, preocupado com isso, ele começa a escrever esta carta. Ele não estava em Roma. Ele estava na casa de um amigo dele escrevendo essa carta, dizendo aos romanos o que deveria ser feito, falando sobre a justiça de Deus. Para que você saiba,
Não foi Pedro, o fundador da igreja em Roma. Não foi a igreja católica, o fundador da igreja. Provavelmente os convertidos de Paulo lá na Macedônia, na Ásia, foram para Roma, evangelizaram, foram missionários e implantaram a igreja lá. E aí Paulo, por conseguinte, foi trabalhando essa igreja, mandando a sua carta, mandando suas orientações, para que as pessoas pudessem conhecer a respeito de Jesus. E aí nós vemos que essa carta, ela traz algumas coisas muito interessantes. Dos capítulos 1 a 5, ele fala sobre o pecado como transgressão pessoal. Do capítulo 5 ao 8, ele fala com o pecado como tendência a pecar. Nós temos uma tendência a pecar. Não que devemos ser pecadores, mas temos uma tendência a pecar. Pecamos sim, mas temos a oportunidade de nos santificarmos na presença do Senhor. Cada vez que o Espírito Santo de Deus nos toca, nos ensina, nos mostra que nós estamos errando, pedimos perdão e Deus nos limpa. Nos capítulos 9 a 11 fala sobre o plano divino, o plano redentor, o principal tema da Bíblia, que é a salvação do ser humano. Mas nós lemos o capítulo 10, e hoje eu quero ensinar, eu dei um briefing porque nós estamos falando sobre Romanos, para lembrá-los dos outros capítulos. Estamos no 10, e o 10 ele deixa para nós que os judeus, eles rejeitaram a justiça de Deus. E o apóstolo Paulo termina esse capítulo dizendo que Israel era um povo rebelde e contradizente. Era um povo no qual eles não obedeciam a Deus. Era um povo no qual eles não tinham nenhum tipo de ligação a Deus, naquilo que deveria ser um povo temente, um povo conhecedor, um povo que viveu coisas fantásticas, milagres poderosíssimos. Tinha o maná, tinha a nuvem, tinha a coluna de fogo, eles viram o mar se abrir, eles viram tantas coisas fantásticas que Deus fez, mas eles continuavam idólatras, eles continuavam rebeldes, eles continuavam desobedientes. E aí Paulo começa a mostrar isso, porque os judeus naquela época começavam a dizer aos gentios: olha, Jesus veio para nós, não veio para vocês não. Jesus é nosso, não é de vocês não. Aqueles judeus que eram convertidos. E eles começavam a propagar esse tipo de palavra no meio das igrejas. E começavam a trazer para aqueles que estavam lá na igreja de Roma conflitos. O apóstolo Paulo toma para si isso e começa a dizer algumas coisas que eu quero dizer a você nessa noite. Primeiro, que o nosso desejo principal no nosso coração é que nós possamos ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando nós temos esse desejo principal de ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo muda. E tudo tem que mudar. E por que tem que mudar? Porque o propósito de Deus, que nós já falamos que está em Romanos 8, diz o seguinte: que nós devemos nos parecer com Cristo. Porque quando nós nos parecemos com Cristo, a nossa vida é transformada. Quando nós nos parecemos com Cristo, a nossa vida é mudada, a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Se você está aqui nessa noite, é porque Jesus quer mudar a sua vida por completo. Porque Jesus quer mudar a sua vida de mente e alma. Não mais da mesma forma. Qual é o desejo que nós devemos ter no nosso coração? Uma intimidade com Deus, uma oração pura, uma oração sincera. Ele fala isso no primeiro verso. Ele diz isso para nós. Ele fala: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Por que ele fala isso? Porque Israel estava desobediente, porque o povo estava desobediente, porque o povo estava idólatra, como para variar. Durante os 400 anos que a gente vê lá da prisão, eles estavam em idolatria. E quantas vezes nós não somos idólatras de nós mesmos? Quantas vezes nós não somos idólatras de imagens que nós criamos, que nós desejamos? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: entregue-se totalmente a Jesus. Entregue-se totalmente a Jesus para que a sua vida seja mudada, seja transformada, seja realmente justificada pela fé. Outro ponto que nós vemos aqui é que nós precisamos confessar de todo o coração. Versos 9 e 10, ele diz assim:
a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Amados, não tem preço nenhum a sua vida. A Bíblia fala que você vale mais que o mundo inteiro. Quanto custa o mundo? Quanto custa o mundo? Eu não tenho noção. Se a gente parar para pensar no PIB norte-americano, o PIB norte-americano é 15 trilhões de dólares. O nosso é 3 trilhões. Eu não tenho noção de quanto é a fortuna que existe no mundo, mas se a gente pegar só essas duas, que dá mais ou menos 18 trilhões de dólares, vocês têm ideia o que é trilhões de dólares? Hã? Trilhão de dólares é exatamente 3 milhões e meio, não, é 3,5 trilhões de reais. Dá para fazer alguma coisa com 3,5 trilhões de reais? Será que dá para fazer alguma coisa? Eu acho que até dá, né, André? Dá para pagar nosso estádio. Que a gente está precisando pagar. Não é? Dá para cobrir as dívidas do governo. Toda. Dá para acabar com a fome no mundo? Dá para que nós consigamos trazer a erradicação da febre amarela? Será que com 3,5 trilhões de reais eu consigo ajudar os pobres do Brasil? Eu consigo levar água para aqueles que precisam de água no Nordeste, no fundo do Nordeste, lá no norte de Jequitinhonha? Será que eu consigo levar tratamento de doenças difíceis para pessoas que não têm nenhum tipo de condição? Dá. Você vale mais do que isso. Você vale mais do que o mundo inteiro. Você tem noção do que Deus está falando? A alma vale mais do que o mundo inteiro. Você vale mais do que toda a fortuna que existe no mundo, Davi. Você vale mais do que toda a fortuna que existe nesta terra. Deus fez isso por mim e por você, através de Jesus Cristo. E quando você confessa a Ele de todo o coração, haverá salvação para a sua vida. E o mundo inteiro é ganho mais uma vez. Entenderam? Cada vez que uma alma se arrepende, cada vez que uma alma se encontra com Cristo, e aceita a escolha dEle, porque é Ele que nos escolhe, por mais que a gente queira, por mais que a gente fale, por mais que a gente chegue aqui todos os domingos, ou quarta, ou sextas, ou seja, nos sábados, não importa, por mais que você ache que você tem esse poder, você não tem, porque quem escolhe você é Jesus. Não sois vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi. E se é Jesus que nos escolhe, e Ele te escolheu nessa noite para estar aqui, Ele está dizendo que você vale mais do que o mundo inteiro. Confesse. Sabe qual que é um ledo engano que a gente tem? É dizer o seguinte: Jesus te ama, Alipe. Eu tenho que chegar e falar: se arrependa. Jesus te ama. Se arrepende, porque está na hora de você viver com Cristo. Não é só o Jesus te ama. Você precisa confessar quem você era. A Bíblia fala claramente isso. Homem pecador, homem com más intenções no seu coração, se arrependa, pois a justiça de Deus vem sobre a sua vida quando há o arrependimento, porque o justo viverá pela fé. O justo se encontrará com aquele que é o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Preste atenção, confesse Jesus no seu coração essa noite. Eu acho interessante que o pastor Jefferson, ele chega todo dia de manhã aqui, e quando ele está ministrando louvor, ou quando ele está pregando: você já aceitou Jesus hoje?
Porque na verdade a nossa caminhada é diária, e a gente tem que todos os dias dizer: Jesus, eu confesso a minha vida a Ti, porque Tu és o meu Senhor, porque Tu és o meu Salvador, e eu quero continuar vivendo contigo. Você quer continuar vivendo com Cristo? Você tem certeza que você tem esse desejo no seu coração, no fundo do seu coração? Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós olhamos para algo que Ele fala claramente no verso 9, Ele diz assim: creres que Deus o ressuscitou dos mortos, e você será salvo. Nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Amados, eu queria que você entendesse algumas coisas que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração, e que eu queria propor para vocês nessa noite. Porque quando nós estamos aqui, nós precisamos ser pessoas que praticam a palavra de Deus, que têm um caminhar com Deus, que andam com Deus, que fazem a vontade de Deus, que manifestam aquilo que Deus está chamando você para viver, que manifestam não somente uma obra em si, mas manifestam o seu caráter. Porque esse é o plano de Deus para nós, está escrito em Romanos: pareça-se com Cristo, mas para se parecer com Cristo nós temos que caminhar com Ele. Então vem aqui alguns pontos que eu quero mostrar para você. Primeiro, fé. Tenha fé. Tem um cântico que eu gosto demais, lindo, que diz assim: pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé, se você tiver Cristo, você se torna mais que vencedor. Sabe quem é mais que vencedor? Não é aquele que tem mais alguma coisa. Não é aquele que obtém em campanhas alguma coisa. Não é aquele que se torna bem-sucedido no seu trabalho. Mais que vencedor é aquele que no meio da maior luta, na maior tribulação, na maior tentação, pela fé em Cristo Jesus, passa por todas elas, porque já é salvo, porque já é liberto, porque o sangue de Cristo está sobre a vida dele, pela fé. Quem tem fé em Cristo Jesus aqui? Tem mesmo? Tem certeza? Você tem certeza absoluta que você tem fé em Cristo Jesus? Estávamos conversando lá em cima dessas coisas, conversando de quem é Cristo. Quando nós vivemos Cristo, pronto, acabou. Se uma igreja não prega a mensagem da cruz, não é uma igreja. Se a igreja não fala da cruz, ela não é igreja. Se a igreja não fala de Cristo, ela não é igreja. Se você não entender quem é Cristo para a sua vida, você não entende o que é cruz. E se você não entende o que é cruz, você não entende o que é arrependimento. Se você não entende o que é arrependimento, você não sabe o que é fé. Fé é acreditar em coisas que você não viu. Você não viu Jesus ser pregado. Você não viu Jesus ser crucificado. Mas você sabe que o sangue dele foi derramado pelo seu pecado e pelo meu pecado. Você sabe que o sangue dele trouxe cura. E eu libero hoje para você mais um pouquinho de fé na sua vida, para que você caminhe. Você vai dizer assim: eu quero ter fé. Você vai dizer assim: eu quero ter fé, para me tornar cada vez mais parecido com Cristo. Não existe nada melhor no mundo do que isso. Segunda coisa que nós precisamos entender é que quando nós adquirimos fé em Cristo Jesus, manifesto é em nós a sua vida. E a sua vida em nós gera o quê? Justiça. Você se torna justo. O justo viverá pela... O justo viverá pela... Você vive pela fé. Você tem fé e vive por ela. Quando você vive por ela, você entende que o seu caminhar já não é mais o mesmo caminhar. Você entende que o seu andar já não é mais o mesmo andar. Você entende que tudo que você faz no seu trabalho, na sua casa, aonde você andar, está ligado totalmente em Cristo Jesus. O justo vive pela fé. Quem é o justo? O que você entende por justo?
O justo é aquele que pela fé acredita em Cristo e deixa para trás todo o seu pecado e começa a viver o plano perfeito de Deus, equidade, equilíbrio, fora do pecado, porque não há mais pecado viciante na sua vida. Você pode errar, você pode pecar, mas aquilo não é mais vício, não é mais prática. Você se torna uma pessoa justa. Terceira coisa que você precisa entender, que quando nós temos fé, somos o justo que andamos pela fé, nós adquirimos um sentimento precioso: amor. O apóstolo Paulo fala nessa carta sobre amor. Amor. Olhe bem para mim. O que você pensa sobre esse sentimento amor? Eu poderia citar várias coisas, mas eu quero citar uma delas, apenas uma, de todas as que nós poderíamos citar aqui que Deus fala conosco. Amor para mim é amar alguém nos seus defeitos. A gente só fica casado porque a gente ama aquela pessoa mesmo com os defeitos. Não é? Deixa eu te lembrar de uma coisa. Jesus te amou mesmo com os seus defeitos. E se Ele não te amasse com os seus defeitos, nós não estaríamos salvos. Amar para mim, num dos detalhes, para que a gente entenda o que é esse sentimento precioso que Deus nos dá, é o amor que você olha para as pessoas, e mesmo você vendo defeito nelas, você as ama. Como é que é com nossos filhos? Nossos filhos aprontam pra caramba, não aprontam? Não é, Natan? Ah, não ama. Nossos filhos aprontam. Mas no final do tempo, no final do dia, a gente continua amando os nossos filhos? Será que você pode transferir esse amor da mesma forma para a pessoa que você convive? Para aqueles que você convive só no trabalho? Para aqueles que você precisa mostrar a outros esse amor? Eu amo você mesmo com os seus defeitos. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu te amo mesmo com os seus defeitos. Eu te amo mesmo você sendo São Paulino, Nelson. Muito. Já aprendi a te amar, viu? Graças a Deus. Já te mostrei na Bíblia. Eu amo você com os seus defeitos, meu amor, Patrícia. Você tem muitos defeitos. Palmeirense, para mim, tem tudo, enche as mãos aqui, ó. Eu amo você com os seus defeitos. E eu quero que você coloque isso dentro de você. Que nós, pela fé, cremos em Cristo. Pela fé nós somos justificados. E pelo amor de Deus, nós somos amados por Ele. Em primeiro lugar, porque Ele nos amou primeiro. Mesmo com os nossos defeitos. E com esse amor que nós somos amados, nós devemos amar. Só que nós não amamos. Nós colocamos limites. Nós colocamos o jeito. Nós colocamos a forma. Ah, eu amo você se você fizer isso por mim. Eu amo você se você se entregar para mim de uma maneira ou de outra. Eu amo você se você me dar alguma coisa. Eu amo você se você fizer algo por mim. Deus amou a gente primeiro, sem a gente fazer nada, sem a gente merecer. Ele nos amou com os nossos defeitos. Eu quero que você ame. Será que você pode dizer para essa pessoa ao seu lado assim: luto para te amar hoje, mais um pouquinho. Eu luto para te amar hoje, mais um pouquinho. Eu sei que é difícil amar. Vindo do meu sogro, eu estou feliz da vida. Amor.
Amor gera em nós graça. E eu quero encerrar esse culto nessa noite dizendo que a graça nos basta. Sem graça nós não vivemos. Qual é o seu nome, querida? Hã? Larissa. Ah, bonito nome. Você é amiga da Tabita? É? Tem certeza? Porque é muito bom ser amigo da Tabita. Mais uma para os jovens? Glória a Deus. Depois a gente assina seu contrato. E você já fica em definitivo aqui. É que o Ari não deixa, tem um ciúmes violento, Eliette. Você não tem ideia. Não deixa de jeito nenhum. As duas filhas dele depois assim numa redoma. Você já assistiu a Bela e a Fera? Não tem a Rosa dentro do vidro? É ela e a irmã. Estão lá, as duas rosinhas assim. Vou buscar para levar pro E agora? Eu faço isso. Anota lá as coisas. Amados, eu quero dizer algo para vocês, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui. Para mim, graça é isso. O verdadeiro cristão é que ele tem graça. Graça, quando ele ouve a palavra de Deus, ele sorri. Graça, quando ele sente a presença de Deus, ele dá risada sim. Graça, quando ele está aqui neste lugar, ele olha para Deus e fala: muito obrigado, Senhor, eu sou grato pela sua graça. E eu quero ser grato pela graça hoje, eu quero ser grato porque a Larissa está aqui hoje. E sabe por quê, Larissa? Você não está aqui por acaso, nada na vida é por acaso. E a gente sabe disso porque Deus fala. Se você veio hoje aqui, eu quero dizer que se você se arrepender, confessar Jesus, Jesus te ama. E Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de cada um de nós. Graça. E merecida graça. Mesmo que não mereçamos, Ele nos cuida. Ele nos ama. Quando eu olho para Deus, quando eu vejo Deus, eu vejo a graça do Senhor. Quando eu olho para Deus, eu tenho a certeza que nós possamos hoje olhar para Ele e dizer: muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Feche teus olhos. Nessa noite, o maior desejo de Deus é que nós estejamos aqui pela graça. Mas eu quero te lembrar o que o apóstolo Paulo fala para nós, que o desejo do coração é que nós oremos, é o que nós tenhamos fé, que nós possamos sim ser justificados, que nós possamos sim viver este amor, que nós possamos sim ter a graça do Senhor manifesta em nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu quero propor a Ti, Pai, acha graça de nós, acha graça da minha vida agora, acha graça da vida de cada pessoa que entrou aqui, acha graça da cada pessoa que entrou aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito manifeste em nós agora o Teu poder, o Teu amor, a Tua vida.